Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Lécia, parabéns. Obrigada. Excelente aula. Vou esperar o pessoal colocar as perguntas aí para a gente tentar analisar, mas a Ariane já deixou uma pergunta, Lécia. Sim. Já pode responder? Posso? A Ariane falou que ela tem um paciente que fez o primeiro exame em maio e deu positivo 3 cruzes, fez os outros exames todos positivos. Aí ela não faz o segundo mês o controle, o monitoramento de baciloscopia. Aí no terceiro mês ela faz, dá uma cruz. E aí ela quer saber como proceder, se precisa pedir mais exames ou não. É o que ela pergunta. Nesse caso, se esse paciente tiver local onde tem a disponibilidade do teste rápido molecular, é importante criar a resistência e também a realização da cultura com teste de sensibilidade. Porque a recomendação do Ministério é que a partir do segundo mês, da baciloscopia positiva, a partir do segundo mês de tratamento, é importante que seja realizado a cultura com teste de sensibilidade. Sim. Excelente. Deixa eu ver aqui. A Sara Rafisa está perguntando: todo mês eu preciso solicitar amostra, mesmo a primeira amostra após o início do tratamento dá negativo? Entendeu? Se você não solicitar todos os meses, pelo menos no segundo, no quarto e no sexto mês, é importante a realização. O Breyson Felipe pergunta se o LACEN já está ofertando o TRM. Ainda não. Nós estamos ainda em processo de aquisição do equipamento, né, para a realização do teste rápido molecular. Para fazer vamos dizer assim, aumentar a demanda, a oferta do exame no estado. A Eliane, ela fala: se a baciloscopia for positiva no segundo mês, é importante ser feito TRM para ver se o paciente possui resistência à rifampicina, e se não, e se este não for o início do tratamento. Entendeu? O que ela está... como eu respondi anteriormente, é importante, segundo mês de tratamento, baciloscopia positiva, é importante solicitar a cultura com teste de sensibilidade. Se tiver disponibilidade de solicitar, né, o TRM para fazer a triagem da rifampicina, da resistência à rifampicina, é importante que faça, porque, vamos dizer assim, como o resultado é mais rápido, mas isso não inviabiliza, né, a solicitação da cultura. Porque mesmo que nesse teste de triagem a rifampicina seja resistente, essa resistência precisa ser confirmada pela cultura no teste de sensibilidade. Excelente. A Bianca Mello, ela quer saber quais fatores podem interferir na precisão dos testes laboratoriais para a tuberculose e como os profissionais de saúde podem minimizar esse impacto para garantir os melhores resultados. Na tuberculose, ela, diferentemente de outras doenças, vamos dizer assim, o que é importante saber de tudo isso é utilizar a metodologia certa dentro naquele período da infecção, de como utilizar. Baciloscopia, no início, que pode ser utilizada no diagnóstico
ela pode ser utilizada no controle do tratamento. Eu saber que a baciloscopia, ela tem uma sensibilidade limitada e que se eu tiver um paciente com toda a sintomatologia, baciloscopia negativa, eu preciso lançar mão de uma metodologia mais sensível, né, para esse diagnóstico. Então, assim, a gente saber, né, dentro desse processo, que essas metodologias são complementares. Agora, o que é importante, de fato, é a qualidade da amostra, né, a orientação do paciente com relação ao paciente, com relação à coleta da amostra, porque a amostra saliva, ela não é uma amostra de qualidade para diagnóstico, né? Então, eu vou diminuindo a sensibilidade do método quando eu não tenho uma amostra de qualidade. Então, se eu tenho uma amostra, uma quantidade dentro do laboratório, tem uma quantidade superior a 15% de amostras com aspecto saliva, significa que o profissional de saúde não está orientando o paciente de forma adequada, né? Então, se ele é um sintomático respiratório, pensa-se que ele tenha realmente uma secreção, né, que seja vamos dizer assim, de qualidade para que seja feito o diagnóstico. Então, a gente precisa saber o método, em que período, saber qual a limitação desse método, quais os critérios que são estabelecidos para solicitar, né, porque às vezes se solicita um método que não está adequado para aquele período, e o que é importante de tudo é informar o laboratório das condições do paciente. Muitas vezes se acha que só o encaminhamento da amostra para o laboratório é suficiente, mas ele precisa saber da história clínica desse paciente, para que ele possa contribuir mais nas pesquisas. Excelente. Quanto melhor orientação em relação à amostra e mais informação do paciente, melhor o diagnóstico, né? Sim, sim. Porque dependendo da população que você está tratando, da diagnóstico, imagina, população vivendo em situação de rua, né? Então, quanto maior a possibilidade de pesquisa, né, dentro daquela amostra que chegou ao laboratório, melhor, porque é uma população vulnerável e, assim, a possibilidade de você ter a qualificação dessa amostra ou de voltar, vamos dizer assim, receber uma outra amostra, enfim. Por isso a gente precisa qualificar essas informações para o laboratório. Excelente. Tem uma pergunta aqui que ela se identificou como enfermeira, mas ela pergunta, mas deve ser feito o teste de sensibilidade? Eu acho que ela queria falar que quando deve ser feito o teste de sensibilidade? O teste de sensibilidade ele é feito sempre. Paciente que nunca tratou TB, teoricamente a gente sabe que ele vai ser sensível ao tratamento. Mas se durante o tratamento o paciente, vamos dizer assim, ele abandonou o tratamento, é uma recidiva, então é importante que faça a cultura com teste de sensibilidade. Um paciente, vamos dizer assim, vulnerável, paciente vivendo em situação de rua, é importante realizar teste de sensibilidade. Paciente que é contato um paciente que tenha tuberculose resistente, já inicia fazendo o diagnóstico, né, com baciloscopia, cultura e teste de sensibilidade. Então, assim, se tem a segunda amostra, vamos dizer assim, a partir do segundo mês de tratamento, ele está com baciloscopia positiva, é importante fazer a cultura com teste de sensibilidade. Excelente. O Felipe Azevedo, ele pergunta uma coexistência de infecções com outras micobactérias, como a Mycobacterium avium complex, a MAC, pode complicar o diagnóstico laboratorial da tuberculose e quais métodos laboratoriais são mais eficazes para distinguir entre essas infecções? Cultura.
Porque a cultura permite a gente isolar e identificar a micobactéria, né? O teste rápido molecular, ele é importante, vamos dizer assim, nesse caso especificamente, para, vamos dizer assim, descartar a tuberculose. Mas ele não é importante para identificar a presença de micobactérias não tuberculosas, né, que antes a gente chamava as micobactérias atípicas. Então, é a cultura e o teste de sensibilidade. Desculpa, a cultura, que o teste de sensibilidade ele é posterior a isso, que nem todas as micobactérias não tuberculosas, elas nos permitem fazer o teste de sensibilidade. Excelente. Não tem mais pergunta. Não sei se Jéssica ou Maurício tem ainda mais pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, a última, acho que como o exame de baciloscopia contribui para a avaliação da carga bacteriana e o monitoramento da resposta ao tratamento? Porque se você vai observando a negativação, né? A partir do momento que você vai realizando a baciloscopia mensalmente, você vai percebendo, né, a negativação. Se a gente pudesse, se a gente fizesse, vamos dizer assim, um desenho da curva bacilar, você ia ver que ela estaria, né, diminuindo até negativar. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento, porque você vai observando, né, a diminuição dessa carga bacilar até a negativação. Tem outra pergunta. Mesmo se o paciente estiver com resultado negativo e sintomático, deve ser iniciado o tratamento? O que os algoritmos do Ministério, né, o que ele preconiza? Tem a sintomatologia, tem um resultado, vamos dizer assim, deu o resultado da baciloscopia negativa, tem sintomatologia, há uma avaliação, né, que é realizada pelo profissional médico, e ele acha importante, né, então, solicita a cultura, inicia o tratamento e vê com o resultado da cultura se confirma ou não a tuberculose, ou se ele vai ou não descartar a tuberculose. Assim está descrito nos algoritmos que são preconizados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico da tuberculose. A Cristiane Basto pergunta qual o teste de escolha para a suspeita de TB extrapulmonar? Cultura, a gente vai, e assim, vocês percebem que todos os algoritmos de diagnóstico, eles sempre terminam com a cultura. Para tuberculose, para material extrapulmonar, como a gente diz que é um material paucibacilar, a baciloscopia não é o mais recomendado, porque ela tem uma baixa sensibilidade. O TRM pode ser utilizado, sim, né, para tuberculose extrapulmonar, e sempre parando na cultura, tá? Porque aqueles casos que, porventura, não forem detectados no TRM, eles serão detectados na cultura. Excelente. A Audicleia Lima, ela pergunta quais são os cuidados no armazenamento da amostra para a realização de TRM, elas encaminhadas do interior para a capital. Tanto para o TRM, quanto para a cultura, quanto para a baciloscopia, o que diz? Até 7 dias, a amostra refrigerada permanece inviável para a realização desses exames. Porém, o que a prática nos mostra? Se a gente fala, porque você olha nos livros que eles permanecem, se a gente permanece com essas amostras refrigeradas até 7 dias e só depois encaminha ao laboratório, eu já tenho uma perda muito grande, né, desses bacilos, principalmente quando eu estou falando de cultura, né? Ou então para a visualização desses bacilos, né, na baciloscopia. Ele precisaria, vamos dizer, para aqueles que têm uma carga
bacilar baixa, né? E numa metodologia de baixa sensibilidade, eu vou comprometer muito mais. Então, o que é ideal? 3 dias no máximo, né? Para encaminhamento de amostra, tanto para TRM quanto para cultura. Mantida refrigerada, essa amostra tem que permanecer refrigerada, né? Após 2 horas de coleta, ela tem que permanecer refrigerada, não é uma amostra que vai ser congelada. É uma amostra refrigerada e ser encaminhada também em temperatura entre 2 a 8 graus. 2 a 8. O Brayson, ele pergunta em suspeita de TB em criança. Porém, o paciente, ele tem tosse seca e tem dificuldade de escarrar. Qual é a orientação? Para a criança, o que é? Para a criança, o que é determinado para gente? Se a criança for contato de paciente com tuberculose, né, é realizar o IGRA, é realizar o TRM, exatamente por conta dessa dificuldade que as crianças têm, né, de escarrar. Mas pode ser feito um lavado brônquico, né, um lavado gástrico, enfim, aí de acordo com a indicação médica, feita a nebulização, com solução salina hipertônica, mas isso vai da orientação médica, das condições da criança, da orientação médica, porque são procedimentos que têm que ser orientados. A Eliane Maria, ela pergunta em relação ao IGRA, se as amostras estão sendo recebidas para análise diariamente. Sim. No LACEN, eles são recebidos de segunda a quinta-feira. Por que não se recebe a sexta? Porque dentro do procedimento para a realização do IGRA, há um período de incubação, né, de 16 horas. E isso nos limita ao recebimento na sexta-feira, ou véspera de feriado. Então, de segunda a quinta, é recebido as amostras de IGRA. E é fornecido também os tubos de coleta para essas amostras, os tubos de coleta e também a capacitação na realização da coleta, né, para as unidades que desejam fazer esse exame, encaminhar esse exame. Certo. Tem uma outra pergunta que fala que se toda a família deve fazer teste de sensibilidade com um paciente positivo na casa. Não. Aí, esse é para o paciente, para os contatos do paciente, o procedimento já é outro, né? Então, se os contatos do paciente, se eles apresentarem algum sintoma, inicia pela baciloscopia e aí vai seguindo, vamos dizer assim, o fluxo diagnóstico, né? Como isso. Agora, se ele for contato de um paciente que está tratando tuberculose resistente, aí ele já tem que iniciar, já tem que fazer o diagnóstico com a baciloscopia, cultura e teste de sensibilidade. Excelente. Acho que as perguntas acabaram. Maurício, Jéssica, sabem falar? Muito bom. Tem alguma coisa a acrescentar, Lécia? Assim, o que a gente vê na nossa rotina para que a gente possa, nossa rotina de laboratório, para que a gente possa, de fato, realizar uma vigilância laboratorial da tuberculose, a gente precisa qualificar, que seja qualificado, né, no encaminhamento das amostras, tanto a própria amostra, né, na orientação ao paciente, né, também no encaminhamento dessa amostra de forma adequada, na temperatura adequada, que a gente sabe que o nosso estado é muito quente, então ela tem que ser permanecida e enviada sob refrigeração para o laboratório,
A outra coisa é a qualificação das informações que são dadas ao laboratório. Para o laboratório. É importante que o laboratório saiba se esse paciente faz parte, se esse sintomático respiratório faz parte de uma população vulnerável. É importante a gente saber. É importante a gente saber se ele já tratou ou não TB. Muitas vezes colocam só diagnóstico, mas às vezes assim, o diagnóstico é nunca tratou TB ou já tratou TB? Porque é considerado, às vezes botam diagnóstico, mas ele já tratou há alguns anos atrás a tuberculose, né? E não é referenciado isso quando da solicitação. Uma outra coisa que é importante também, a questão do número de amostras e a escolha do método que está disponível, né, para essa comunidade, para esse município. Se eu tenho disponibilidade de TRM, TB, né, dentro do município, se tem disponibilidade, vamos optar para o diagnóstico por TRM, TB. Se tem a baciloscopia, vamos optar pela baciloscopia primeira e segunda amostra. Né? E nunca a segunda amostra 15 dias, uma semana depois da primeira, né? Porque às vezes a gente bota a segunda amostra 15 dias depois da primeira, 20 dias depois da primeira, e não, é em dias consecutivos. Então, essa qualificação é importante para que o laboratório possa contribuir verdadeiramente, né, para o diagnóstico da tuberculose de forma adequada, como tem que ser. E o mais é agradecer a oportunidade, né, por estar aqui falando e nos colocar à disposição, né, com qualquer dúvida, e também, né, se precisar de alguma uma outra orientação, nos colocamos à disposição. Excelente. Obrigado, Lécia. Foi muito esclarecedor. Foi muito esclarecedor a aula. Sempre parceira nessa luta aí contra a tuberculose, né? Obrigada. Muito obrigado também aqui em nome do Telesaúde. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né, da professora Lécia Maria, a sua também, Caio Oliveira. Obrigado por estar aqui presente com a gente, né, em mais uma atividade de teleeducação aí do Núcleo de Telesaúde UFMA. Gostaria de deixar alguns informes antes de encerrar a web. Primeiro é a respeito, né, da nossa próxima web, que terá como tema aí, como estamos planejando a transição para a adolescência, ênfase adulta nos nossos autistas, né? A palestra será ministrada pela Flávia Tereza Neves Silva e acontecerá na quinta-feira, 1º/8, tá? O outro informe importante é a respeito do nosso sistema de teleconsultoria, gente, né? O sistema Sofia, ele já está disponível, tá? Você aí do outro lado que está nos assistindo, que faz parte aí da atenção primária à saúde, você pode fazer seu cadastro, né, na nossa plataforma. Eu peço que os meninos deixem o link aí na descrição aí da Sofia, tá? Você que já tem cadastro, ainda não ativou, você pode estar fazendo sua teleconsultoria por lá, tá? Para quem não sabe, teleconsultoria é essa troca aí de informações entre profissionais. É o que está acontecendo aqui agora nessa web, tá? Inclusive, alguma dúvida, né, que ficou aí, que ainda continuou aí, que não conseguiu ser sanado, creio que seja bem difícil, né? Porque foi bem esclarecedor. Muito obrigado novamente. Mas vocês podem estar colocando lá, né, no nosso sistema Sofia. Tá? É um suporte especializado que o Núcleo de Telesaúde disponibiliza para os profissionais da atenção primária, tá bom? Então, o profissional da atenção base que esteja com alguma dúvida, né, seja ela qual for, né, em relação ao seu trabalho ali, pode estar colocando lá no nosso sistema que um especialista, né, em até 3 dias irá responder, tá? Com embasamento, tá? Uma resposta através de evidências científicas. Então, é uma coisa que é muito importante, né? Para os profissionais da atenção primária. Então, eu gostaria de deixar essa divulgação aqui, tá? Peço para vocês o cadastro. É bem fácil, é bem rápido e simples, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, professora, Caio, tá? A Saúde agradece. Até mais, gente. Muito obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.